E nós estamos fazendo uma abordagem dentro dos assuntos específicos. Hoje falaremos acerca do ensino de Jesus sobre o adultério. Eu vou colocar como tema adultério, a ferida que fere a sociedade. Eu sei, é um assunto que deve ser abordado com cuidado. Mas é necessário tocar nesta ferida. Antes de mais nada, é bom dizer que a doutrina é uma vacina. Ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da doutrina de Deus é a correção. O segundo objetivo é a instrução. E o terceiro objetivo é a prevenção. Através da palavra, Deus nos corrige, nos instrui e nos previne. Antes de mais nada, eu vou citar a palavra de Jesus dentro desta matéria, em Mateus capítulo 19, e o versículo 11. Os discípulos acharam a palavra de Jesus muito pesada. Eles acharam que este assunto não daria para suportar. Aí Jesus disse, e eu vou citar o que Jesus disse. Mateus 19, versículo 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Eu já quero de antemão, preliminarmente, avisá-los. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vamos à palavra de Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 32. Algumas Bíblias já tem o sumário, já tem a epígrafe do adultério. O assunto é esse. Versículos 27 ao 32, de maneira específica, Jesus vai ensinar acerca disto. E eu não vou acrescentar e também não vou subtrair nada do que Jesus ensinou sobre este assunto. Leiamos, pois, Mateus capítulo 5,
versículos 27 ao 32. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aqui está o ensinamento de Jesus acerca deste assunto, o adultério. Jesus inicia dizendo a eles: ouvistes que foi dito aos antigos. Aí Jesus faz a citação do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Está escrito: não adulterarás. Até então, entre os judeus, o conceito de adultério era a conjunção carnal. Adultério é o pecado sexual cometido pelos casados. Sendo solteiros, não é adultério, é fornicação. E para que o adultério se materializasse, pelo menos era assim o conceito de adultério entre os judeus, e as penalidades para a mesma era mediante a conjunção carnal. Mas Jesus vai aplicar e ampliar o assunto. Primeiro ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E o que é que foi dito aos antigos? Não adulterarás. O adultério, ele sempre traz prejuízos. O prejuízo primeiro é moral. O prejuízo segundo é espiritual. A Bíblia fala, e eu vou fazer a citação do texto na versão Almeida Revista e Atualizada. Provérbios, capítulo 6, versículo 32.
Você pode localizar na sua Bíblia, se desejar. Lembrando que a citação que eu vou fazer é na versão atualizada. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisas. O que adultera com uma mulher está fora de si. É por isso que eu estou citando na versão atualizada, porque ela traz uma outra ideia. A pessoa que comete o adultério, primeiro, está fora de si. Na versão corrigida, que é essa aí que a maioria de vocês tem, inclusive eu, está dizendo que está falta de entendimento, não é? A pessoa que comete esse delito, posso dizer, até pela legislação vigente do Código Civil brasileiro, esse crime, Provérbios 6:32, na versão corrigida, diz que é falta de entendimento. É falta de juízo. Mas na versão atualizada diz que a pessoa está fora de si. E a pessoa, alguém fora de si, da sua lógica, da sua compreensão, da sua inteligência, da sua razão, a Bíblia está dizendo que a pessoa que comete o adultério está fora de si. Ponto e vírgula. Aí depois a Bíblia estabelece a sentença irremediável. Somente quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Primeira verdade: quem comete tal pecado, comete porque está fora de si, porque é falta de entendimento, porque faltou juízo. Aí só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Nós devemos avaliar. E se a pessoa avaliar, ela chegará à conclusão que nunca valerá a pena cometer o adultério. Um momento de deslize, de fraqueza ou de prazer vai resultar numa vida de amargura, prejuízos e dissabores. E se não houver arrependimento, a perda da salvação. Com relação a este tema, a Bíblia manda fugir da prostituição. Está escrito, 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. Vejamos o que as Escrituras falam. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Interessante. O diabo, a Bíblia manda resistir.
O mal, a Bíblia manda combater. Agora, a prostituição, a Bíblia manda fugir. Por que razão você imagina que a Bíblia manda fugir da prostituição? Eu vou pensar, e eu me dou ao direito de pensar, que a Bíblia manda fugir de algo que é maior do que nós. Se a pessoa não fugir, ela cai. Se a pessoa não fugir, ela fracassa. E o que dizer de quem, como Sansão, fica brincando com o pecado? Como Sansão, brincando com a prostituição? A Bíblia manda fugir da prostituição. José do Egito só escapou do laço da mulher de Potifar porque ele fugiu. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Gênesis, acerca deste assunto, capítulo 39, versículo 12. Você vai observar que José fugiu. A recomendação da palavra é fugir. Vamos ler o texto. Vocês sabem, mulher de Potifar tem muitas. Difícil é encontrar José do Egito. José do Egito se procura com uma lupa para aumentar o diâmetro da visão. Agora a mulher de Potifar não precisa nem entrar em detalhes. O detalhe está no texto. Gênesis, capítulo 39, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. Está escrito aí: e fugiu e saiu para fora. Se José não foge, a tragédia estaria anunciada. No caso, José seria fornicação. Ele ainda era solteiro. No caso dela, adultério. Mas mesmo assim, ela forjou um flagrante. Potifar não acreditou. Se ele tivesse acreditado, ele não daria ordem para que José fosse preso. Ele daria ordem para que José fosse morto. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Se Potifar tivesse acreditado 100% no álibi, no flagrante forjado, a pena para José era a morte. Mas José foi preso injustamente, mas ele manteve a sua integridade preservada. Ele fugiu. Para nós escaparmos, o segredo é fugir. Cada um de nós, independente de ser homem ou de ser mulher, nós devemos nos dar ao respeito. Cada um se colocar no seu lugar. Se é homem casado, haja como tal. É mulher casada, haja como tal. A Bíblia diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não basta evitar o mal, é necessário também evitar a aparência do mal. Quer preservar a sua reputação? Mantenha a distância.
tenha cuidado. A pessoa não brinca com fogo para não se queimar. A Bíblia manda fugir da prostituição. A Bíblia manda fugir dos pecados nesta área, na área sexual. Se nós seguirmos as orientações e as diretrizes da palavra, evitaremos muita coisa. Eu disse no início que o adultério é a ferida que fere a sociedade. Qual é a razão de eu ter estabelecido essa temática? Porque o número de divórcios afeta a sociedade, desagrega as famílias, prejudicam até emocionalmente os filhos. O adultério é a maior causa de divórcios. Existem muitas, mas a principal delas é o adultério. O índice de divórcio tem aumentado não só no Brasil, em quase todas as nações. O índice de divórcio tem aumentado até no meio evangélico, até no meio cristão, tem aumentado de maneira assustadora. E o que fazer para manter a integridade do casamento, para manter a indissolubilidade do casamento? É a fidelidade. Nós estamos habituados a ouvir: mulher virtuosa, quem a achará? Mas eu também mostro o outro lado, lá de Provérbios capítulo 20, versículo 6: homem fiel, quem o achará? Quando o homem encontra uma mulher virtuosa, e quando uma mulher virtuosa encontra um homem fiel, a união, em nome do Senhor Jesus, é vitalícia. É até que a morte os separe. Jesus diz na sua mensagem: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Vamos voltar ao texto de Provérbios capítulo 6. Esse texto é interessante. O versículo 32, mas eu vou ler também o 33. O 33 vai trazer as consequências do pecado, as consequências do adultério. Versículo 32, agora lerei na versão corrigida: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Verso 33, as consequências do ato: achará castigo. Achará castigo. Pode ter certeza, a palavra castigo aqui não está colocada ao léu, não está colocada à toa, tem uma razão. Quem comete este pecado, a Bíblia garante, achará castigo. Mas não apenas castigo. Ele utiliza uma outra expressão: vilipêndio. Achará castigo e vilipêndio. O que seria
sinônimos da palavra vilipêndio: desprezo, fracasso, vergonha, opróbrio, vexação. O texto sagrado diz: achará castigo, vilipêndio. Aí vem a expressão mais forte, como consequência para tal ato de loucura. E é um ato de loucura. A loucura da paixão, a loucura do sexo, a loucura da traição, a loucura do pecado, que ofende primeiramente a Deus. Diz o texto sagrado: achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Sabe o que é o opróbrio? É a vergonha, é a mancha do pecado. Diz aqui: o seu opróbrio nunca se apagará. É por isso que a Bíblia nos adverte: não adulterarás. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não vale a pena. Que o Espírito Santo fale e fique martelando na nossa mente, na nossa consciência, que nunca vai valer a pena. Se a pessoa medir as consequências de tal ato, a pessoa chegará à conclusão: não vale a pena. Vamos para frente. Versículo 28 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A Moisés, o adultério era a conjunção carnal, mas Jesus faz uma ampliação. O ensino de Jesus, a metodologia e a aplicação da palavra dada por Jesus a nós se torna ainda muito mais ampla a lei. Enquanto que na lei o adultério é a conjunção carnal, no ensinamento de Jesus o adultério pode se materializar apenas em alguém olhar para alguém com uma intenção impura. Já pensou, irmão? A aplicação da mensagem de Jesus se torna muito mais pesada do que a lei de Moisés, sim ou não? Sim. Você acredita que o que Jesus disse é verdade? Eu acredito. E o que foi que Jesus disse? É só ler o versículo 28. Eu, porém, vos digo. A palavra de Jesus, eu penso que ela tem mais peso do que a palavra de Moisés. Sim ou não? Sim. Jesus é profeta maior do que Moisés, do ponto de vista do seu ministério terreno. Não vamos entrar nem no mérito da deidade de Cristo. Estamos falando do ponto de vista humano, material. O filho de José e Maria, do ponto de vista terreno, ele foi profeta maior do que Moisés. Eu, porém, vos digo. O que é que Jesus disse? Verso 28. Que qualquer que atentar numa mulher, no caso mulher, qualquer que atentar num homem, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
A cobiça é o desejo de ter, é o desejo de possuir. Quando a pessoa se olha com uma intenção impura para haver a conjunção carnal, é só haver a oportunidade. Já está tudo preparado, o laço já pegou a pessoa. Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Hoje podemos dizer que tem uma outra modalidade de adultério, o adultério virtual. Hein? Adultério virtual. Já houve muitos casos de flagrante, de disciplina, perdas de ministério, inclusive por causa desta modalidade, adultério virtual. Tenhamos cuidado com os sites que estamos visitando. Que tipo de material estamos acessando? Onde estamos colocando os nossos olhos? Jesus está dizendo, e é verdade, qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Um homem pode olhar para uma mulher e achá-la bonita, desde que não a cobice, e vice-versa. Da nossa parte, não sei o que é que a pessoa vai achar num homem que seja bonito, mas é questão de gosto. A mulher pode olhar para o homem e achá-lo bonito, desde que não cobice, não é adultério ainda. Cada caso é um caso. Agora devemos ter cuidado para que os nossos olhos sejam puros. Qualquer pessoa percebe quando alguém tem maldade no olhar, ou não percebe. Quando a pessoa tem impureza nos olhos. Se passa uma mulher, baixa logo a visão, está olhando bem para os pés dela, é capaz de ser. Está olhando para os pés da mulher, está olhando para os pés da mulher. Nós devemos santificar os nossos olhos. E se os olhos ainda não estão limpos, peçamos a Deus para ungir os nossos olhos com colírio espiritual, para que não tenhamos maldade, nem fornicação e nem olhos adulterosos. A Bíblia fala desse tipo de olhos adulterosos. Bem, prosseguindo aqui no ensinamento de Jesus, a Bíblia pela Bíblia, o argumento aqui é a Bíblia, eu não preciso acrescentar e também não preciso subtrair. Versículo 29 e o 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Verso 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta. Vamos entender o sentido. Jesus está incentivando o autoflagelo. Jesus está incentivando a automutilação. É isso que Jesus está incentivando, a pessoa se mutilar, a pessoa se retalhar, a pessoa se autoflagelar. Evidentemente que não. É claro que nós precisamos entender a Bíblia no contexto. O contexto anterior, o contexto posterior. Aí, se o contexto ainda não está claro, nós precisamos ir para outro contexto, o contexto histórico, o contexto teológico.
Aí, se a pessoa fizer a avaliação, saberá que Jesus não está incentivando o autoflagelo, a automutilação. Jesus está nos orientando para que possamos mortificar os membros do nosso corpo, viver como se não os tivesse. Algumas pessoas no passado, primeiro, segundo e terceiro século da igreja cristã, chegaram a cometer até a própria castração. Mas isso é uma loucura, isto é uma insensatez. O que Jesus está nos orientando é para que nós possamos usar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, e isso para a glória de Deus. Sobre isso, Paulo nos orienta em Romanos capítulo 6. Vocês querem acompanhar conosco? Romanos capítulo 6, o versículo 13 e o 19. O apóstolo Paulo dá uma explicação primorosa sobre este assunto e nos ajuda a argumentar no texto, que no caso o de Mateus capítulo 5, o 29 e o 30, não é literal. A interpretação do texto aqui não é literal. Há de arrancar o olho direito, há de arrancar a mão, amputar a mão ou o braço direito. Não é literal. Jesus está utilizando uma forma, digamos, forte, radical, de aplicar o texto para chamar a atenção dos ouvintes, e no caso nós, leitores, para que saibamos usar os membros do nosso corpo. Romanos 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Nós não devemos apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Para que os nossos membros estejam como que mortos, ainda que estejamos vivos, para que possamos apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O apóstolo Paulo faz um paralelo da nossa vida pregressa e agora da nossa vida progressa. Na nossa vida pregressa, sem Deus, sem paz e sem salvação, nós apresentávamos os membros do nosso corpo para servirem à imundícia e a maldade para a maldade. Mas agora, novas criaturas em Cristo Jesus, regenerados, transformados pelo poder do Evangelho, devemos apresentar agora os membros do nosso corpo para servirem à justiça, para a santificação. Ao Senhor nosso Deus a glória, o louvor e a majestade. Ele nos ajuda no processo da santificação.
A santificação é uma posição em Cristo, mas a santificação é também um processo. E Paulo diz aos irmãos coríntios: aperfeiçoando a vossa santificação no temor a Deus. Voltando ao textuário, texto áureo, Mateus, capítulo 5, agora versículo 31. Também foi dito, Mateus 5, 31, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. No tempo de Moisés, um pouco antes e durante o seu ministério, homens repudiavam mulheres por qualquer motivo. Às vezes, achava nela alguma coisa feia, utilizando a expressão bíblica, e já a rejeitava. E as mulheres, que sempre nas civilizações antigas sofriam preconceitos, ainda hoje, embora que menos, sofrem também. E foi a Bíblia e a palavra de Deus que veio restaurar a dignidade feminina. A Carta dos Direitos Humanos é a Bíblia. A Carta Magna de alforria feminina e dos direitos humanos é as Escrituras. Mulheres sofriam humilhações, vergonha, porque os homens as desprezavam por motivos fúteis, banais. Jesus foi questionado acerca disso. Agora eu quero chamar a sua atenção acerca da carta de desquite, a carta de divórcio, para o ensinamento de Jesus, de Mateus capítulo 19. Você pode localizar na sua Bíblia, para você acompanhar comigo, Mateus capítulo 19. Eu vou ler do versículo 3 até ao versículo 9. A leitura por si já é explicativa. Se a pessoa prestar atenção, tiver um conhecimento razoável nas Escrituras, só a leitura já é didática. Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 9. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Quem chegou? Os fariseus. Tentando e dizendo-lhe: olha a pergunta capciosa. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta é capciosa. Porque no tempo de Moisés era por qualquer motivo. Aí eles perguntam a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Uma vez um irmão me repreendeu, porque eu tenho o hábito de chamar homens de macho, dizendo que é uma gíria. Eu digo: rapaz, tu está prestando bem a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez macho. Diz ou não diz? Diz. Então eu posso chamar de macho, e alguém pode me chamar de macho, eu não vou achar ruim. Agora, se me chamar de fêmea, aí é um negócio esquisito.
Não tem escrito que no princípio o Criador, está aqui escrito, ele os fez macho e fêmea. A Bíblia de vocês está escrito isso aí também, tá? Foi macho que ele fez, foi macho. Foi fêmea que ele fez. Qualquer coisa fora disso é Satanás, é o diabo, é desvio de conduta, é desvio moral, é opressão maligna, é obra de demônios. Ou será que não é? A conjunção carnal de um homem com outro homem não é o Satanás, não, irmão? A conjunção carnal de uma mulher com outra mulher não é Satanás, não, irmão? É Satanás, é obra dos demônios. Deus fez macho e fêmea. Quem pode dizer amém? Amém. E diz, verso 5: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não é assim, irmão? Casamento heterossexual. A união homoafetiva é abominável a Deus. Simples assim. A união homoafetiva é coisa abominável a Deus. Jeremias diz, capítulo 5, versículo 30: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aqui está o manual. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verso 7. Os fariseus disseram-lhe eles: então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Cá que é assim, mestre, por que razão Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus explica, verso 8: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, até para proteger a mulher, até para proteger o sexo feminino, o homem para repudiar a mulher, tornar-se-ia obrigatório o documento formal, a carta de divórcio, para a preservação da mulher. Mas Jesus explica: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo. E o que foi que Jesus disse? Ele vai ampliar. Abre o precedente. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, entenda, prostituição, traição, adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Voltando ao texto de Mateus capítulo 5, para depois seguir para o texto de Marcos capítulo 10. Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está dizendo, Jesus está explicando que a exceção para o divórcio dentro do cristianismo, dentro dos preceitos da palavra de Deus, é a infidelidade conjugal. Ainda que a vítima perdoe, pode, se quiser, se divorciar
e casar de novo, desde que seja no Senhor, e nele ou nela não haverá pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando, ainda que já esteja explicado na palavra, a exceção para o de vós, no nosso caso, cristãos, que temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, é a infidelidade conjugal. Ainda que a vítima perdoe, se quiser, pode se divorciar. E se casar de novo, sendo no Senhor, não comete adultério. Agora, quem cometeu o pecado, se casar de novo, adultera, e a pessoa que casar com ele ou com ela, também está cometendo adultério, de acordo com a palavra. Não é fácil, mas é a palavra de Deus. É por isso que eu iniciei dizendo, e fazendo a citação de Mateus, capítulo 19, porque depois de ouvirem esta palavra, os discípulos disseram, se esta é a condição, então é melhor não casar. Eles chegaram a esta conclusão: se esta é a condição do homem em relação à mulher, então seria bom que o homem não case. Versículo 10 do capítulo 19 de Mateus. A sua Bíblia está aberta. O meu argumento é a Bíblia. Eu não preciso e não vou inventar nada. O argumento é a Bíblia, irmão. Qualquer coisa, vai se ter com a Bíblia, viu? Qualquer coisa, vai se ter com Deus. Vai perguntar a Deus por que ele fez isso. Mateus capítulo 19, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. As pessoas sempre querem dar um jeitinho. Já existem convenções e igrejas que já liberaram no meio evangélico o divórcio. Pasmem, até no ministério. Algumas convenções e ministérios já liberou geral. Já pode se divorciar por qualquer motivo e casa de novo e está tudo bem e dá certo. Pode dar certo aqui na terra, agora diante de Deus não é certo. Vamos finalizar Marcos capítulo 10. O relógio já está quase mandando parar. Marcos capítulo 10, palavra fiel, digna de toda aceitação. Versículos 11 e o 12. Marcos capítulo 10, versículos 11 e o 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Já fica claro nas entrelinhas que aqui o marido deixou a mulher sem haver infidelidade conjugal. Aborreceu-se, desgostou-se, vivia teimando, não se acertava com ela, aí resolveu cada um ir para o lado. Muito bem, hoje tem as consequências. Se casar com outra, comete adultério, disse Jesus. E a mulher deixa a seu marido: não, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Por isso que o namoro é a época do conhecimento. Tem que conhecer a peça. Se é um rapaz, ele vai observar como a jovem trata o pai dela. Já é uma dica.
Se é uma jovem, vai olhar como ele trata a mãe dele. Ele é grosseiro com a mãe, imagina contigo, depois de casar. Ela é grosseira com o pai, imagina contigo, cara, depois que ela casar contigo. São dicas. O namoro é a fase do conhecimento. Depois que casa, irmão, se o casamento é de cristãos, é até que a morte o separe. É vitalício. Aí Jesus estabelece a sentença. Eu vou ler de novo. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Eu estou lendo a Bíblia. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Palavra fiel, digna de toda aceitação. Quem entendeu tudo que eu disse, diga amém. Amém. Graças a Deus que vocês entenderam. Sejamos praticantes da verdade, não apenas ouvintes esquecidos. Fiquemos todos de pé. Meus irmãos, amanhã